Oi gente, meu nome é Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 5. Fica aí comigo e acompanha essa. Vamos começar orando? Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada por este dia que o Senhor nos deu, obrigado pela instrução e vida que produz através dela. Pai, abre nossa mente, dá-nos o entendimento, fala conosco, Pai, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui, Provérbios capítulo 5, ele vai ser intitulado assim, Advertência contra o adultério. E ele começa, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Como eu falei antes, Provérbios 5, ele traz uma ênfase contra o adultério, uma advertência contra o adultério. E aí dos versículos 1 ao versículo 6, nós vemos ele falando, meu filho, dê atenção às minhas palavras, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso em seus lábios e guardará o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. E aí ele fala, sobre vigiar o nosso falar, vigiar o nosso ouvir, ter discernimento, porque as palavras podem parecer doces no início, mas levam à destruição, ao pecado. E ele fala, se atente com isso, se atente com o que você tem ouvido, se atente ao que você tem dado ouvido. Porque a gente às vezes pensa, que o pecado ele está lá no ato em si, mas antes de tudo nós já demos brecha e oportunidade no nosso coração. E isso quando nós não vigiamos aquilo que nós estamos falando, quando nós não vigiamos aquilo que nós estamos ouvindo. E aí ele fala sobre isso, principalmente quando se trata dessa questão aqui de adultério. Vigie o seu lábio das palavras que parecem doce, mas que só levam à destruição. E aí do 7 a 10 ele fala, agora meu filho, ouça-me, não se divide as minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros se enriqueçam à custa do seu trabalho. Aí ele fala, nossas escolhas elas vão definir para nós onde nós iremos. As nossas escolhas elas vão revelar o nosso futuro, assim dizendo,
Porque aquilo que eu escolho, eu vou, assim, é a mesma forma de colher. O que eu colho, eu vou plantar. E ele fala, nós não podemos ser passivos em relação ao pecado. Com o pecado não se brinca. E ele fala, fugir. É o entendimento de fugir, como a palavra de Deus foge da aparência do mal. Em relação ao pecado, nós não podemos ser passivos, nós precisamos fugir do pecado. Então ele fala as nossas escolhas. Ser forte é fugir. Não é pegar e falar, eu sou forte, eu consigo. Não. Fugir da aparência do mal e fazer escolhas certas. E aí do 11 ao 14 nós vemos, no final da vida você gemerá com sua carne, seu corpo desgastado, você dirá, como odiei a disciplina, como em meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E aí ele vem falando, o lamento daquele que agora colhe o fruto da sua desobediência a Deus. O pecado, ele cobra o alto preço. E é muito alto. Ele não atentou os seus ouvidos para a instrução. Ele não fez escolhas sábias, ele não fugiu da aparência do mal, ele não fugiu do pecado. E agora ele colhe a consequência disso. E aí você vê aqui nesses versículos do 11 ao 14 o lamento desta pessoa que não se atentou para a instrução. Aí do 15 nós vemos aí falando assim, beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e que os seus ribeiros pelas praças, que eles sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, até os seios de sua esposa sempre fazem de prazer, e sempre o embriague os carinhos dela, porque meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral, porque abraçar os seios de uma leviana. Aqui Salomão ele fala sobre o deleite da vida conjugal e ele faz uma comparação, ele fala sobre a destruição que o adultério causa. E ele traz também uma comparação entre água pura, que representa um poço que vem do poço, que representa o casamento, a sua união, que é puro. E enquanto adultério como a água que suja, que corre pelas ruas. E ele fala sobre se alegrar com a sua união e com o seu compromisso, aquele compromisso que fez com Deus. Ele fala, se você pode beber da água pura que vem do poço que está na sua casa, porque você vai deixar que a sua água derrame pelas ruas. É como se ele tivesse, você tem a possibilidade de beber água limpa e você está escolhendo beber água suja que corre pelas ruas. E ele fala isso sobre o adultério, e ele fala sobre nos alegrarmos com a união conjugal, com o compromisso que nós temos com Deus, porque a gente precisa entender que o casamento ele é mais do que uma aliança entre um homem e uma mulher, é uma aliança com Deus, e nós precisamos honrar não somente a nossa aliança com o nosso cônjuge, mas nós precisamos honrar a nossa aliança que foi feita com o Senhor através do casamento. E aí do 21 ao 23, encerrando o capítulo, ele fala, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Nós somos, aqui vai nos trazer o entendimento que nós somos pessoas livres em Deus, mas também somos instruídos a viver essa liberdade com sabedoria. Porque o que acontece? O pecado, a princípio, ele pode parecer uma certa liberdade, ele pode oferecer uma liberdade momentânea, mas ele traz uma prisão eterna. E é isso que fala aqui, O Senhor, ele vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ele se torna prisioneiro daquilo que ele fez, do pecado dele. O pecado é uma prisão e nós não podemos compactuar, nós não podemos, como eu falei no início, ser passivos em relação ao pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. E ele faz da pessoa que peca um prisioneiro. Ele oferece uma liberdade momentânea a princípio e te prende para sempre se você não se atentar para isso. E é isso que eu queria falar hoje, é isso que a gente vê no livro de Provérbios, no capítulo 5, que isso possa te ajudar, te servir, te abrir a mente para o entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco.
Não esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e um comentário e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Um beijo e até o próximo.